Fala galera do IST nono ano. Hoje a gente faz a continuação da nossa lição 12ª. Vamos resolver alguns exercícios, certo? E o pessoal que está em sala de aula também terá a mesma aula e a gente vai corrigir alguns exercícios e vocês vão acompanhar. E os demais que ficarem, vocês vão enviar para nós. Beleza? Um abraço, vamos à aula. Bem, gente, aqui no capítulo 12, que falamos sobre o Paraguai, a gente abordou alguns assuntos da parte gramatical e alguns conhecimentos também que são agregados sobre o texto, sobre o Paraguai, que nós já trabalhamos. E ele fala um pouco sobre essa cultura, fala também um pouco sobre a gramática, fala sobre os heterossemânticos, sentidos diferentes, os falsos cognatos, que são trazidos para a gente, e também os heterotônicos, a tonicidade diferente, sempre comparando a língua portuguesa com a língua espanhola, tá? Então, tonicidade diferente. E nós vamos para o nosso exercício. O nosso exercício trabalha uma questão muito interessante, tá? O texto, que está na página 84, fala do bilinguismo na educação do ensino médio, E chama de continuidade ou continuismo. Esse texto, ele caiu no Enem em 2010, tá? Diz assim, que ainda que a escola, e apesar da escola, os paraguaios e paraguaias estão comunicando no Guarani, que é aquela língua dos antepassados, dos índios, antes que os colonizadores chegassem, A comunidade paraguaia tem encontrado na língua Guarani uma funcionalidade real que se assegura uma reprodução e continuidade. Isto sim, sem contudo, não basta, ou contudo não basta, a inclusão da língua Guarani no processo de educação escolar foi, sem dúvida, um avanço na reforma educativa. Graças ao programa, esses programas escolares, e os contextos urbanos do bilinguismo têm sido potencializados. Os guarani falantes têm se acercado com maior força da aquisição que o castelhano. E alguns castelhanos falantes, que preferem falar o espanhol, perderam o medo do Guarani e superaram os prejuízos que encontraram, no decorrer dessa utilização da linguagem. Deixar fora da educação, do ensino médio, o Guarani seria achar que seria todo um trabalho que foi realizado, seria perdido. Tanto a esperança acumulada para que isso fosse levado à frente, para que a gente pudesse ressurgir com questões culturais. Qualquer intenção de imaginação do Guarani na educação paraguaia merece a mais viva, decidida protesto. Porém, a postura ética não pode encobrir o continuismo de uma forma de ensinar o Guarani, que tem causado demasiados estragos sofreu demasiados estragos contra a língua, contra a cultura e ainda contra a lealdade dos paraguaios e paraguaias. Os paraguaios e paraguaias sentem que a sua querida língua, o Guarani, foi negado a eles. O Guarani, língua de continuação, sim, 1000 vezes sim. Língua de imposição, não. Então aqui ele faz essa dicotomia de compreensão entre o Guarani, que foi lhes deixado, entretanto, foi imposto pelo colonizador a língua espanhola. E a primeira questão do Enem diz assim: no último parágrafo do fragmento sobre o bilinguismo no Paraguai, o autor afirma que a língua Guarani nas escolas deve ser tratada como língua de continuação e não de imposição. Qual dos argumentos a seguir foi usado pelo autor para defender essa ideia? Ora, gente, aqui é perceptível que a gente observe, que essas 5 opções, naturalmente, o Enem trabalha com só uma questão correta, e a gente vai atrás dela. Vamos ler a primeira questão? A primeira questão diz assim: A. O Guarani continua sendo usado pelos paraguaios mesmo sem escola e apesar dela. Não, isso está escrito lá no início. Ele quer o parágrafo aqui embaixo, o último parágrafo, Diz assim que o Guarani ele continua sendo usado, sim, para algumas populações, Só que a escola começou um projeto, um programa, para que ele seja inserido
no calendário escolar, que ele seja inserido no contexto escolar. Então essa questão A não serve para a gente. A questão B, o ensino médio no Paraguai, sem o Guarani, desmereceria todo o trabalho realizado e esperanças acumuladas. Talvez sim, mas esse não está também no último parágrafo, né? Certo? Foi feito um trabalho muito grande para fazer essa recuperação, e falar com o Guarani é também valorizar a sua cultura, né? Então essa questão também não serviria para a gente. A letra C, a língua Guarani encontrou uma funcionalidade real que assegura sua reprodução e continuidade, mas isso não basta, né? Na verdade, o Guarani ele teve uma função, entretanto ele foi deixado de lado pela língua de imposição, e também não está no último parágrafo, né? Letra D. A introdução do Guarani nas escolas potencializou a difusão da língua, mas é necessário que haja uma postura ética em seu ensino. Sim, aí está no último parágrafo, né? Fala sobre a introdução do Guarani nas escolas, potencializando, né, um futuro. Hoje nós temos um Paraguai que faz uma mistura, uma mescla de linguagem, né? Com o paraguaio, aliás, com o Guarani e com o castelhano. Então a gente percebe que o Guarani, que já foi muito forte, aliás, que era extremamente forte em algumas comunidades, hoje ele se espalha, ele se estende pelos centros urbanos também. E a letra E, o bilinguismo de maneira de ensinar o Guarani tem causado estragos contra a língua, a cultura e a lealdade dos paraguaios ao Guarani. Não, na verdade é o contrário, o bilinguismo é um ensino interessante, né, que tem buscado alicerçar o Guarani, né? Então, faz com que as pessoas passem a reconhecer o sentimento de pertencimento, tá? Então, nossa questão é que ela diz totalmente o contrário o que se está propondo. E ainda continuando sobre bilinguismo, o nosso texto, o nosso material aqui, ele só dá a questão baseado no primeiro texto. E aí a gente traz um texto. Aí a gente reaproveita, né, a leitura que foi feita ainda há pouco, do bilinguismo na educação média, tá, para responder também essa questão de Enem, que diz assim: em alguns países bilíngues, o uso da língua pode se sobrepor a outra, gerando uma mobilização social em prol da valorização dos menos proeminentes. De acordo com o texto, no caso do Paraguai, esse processo se deu a partir de quê, gente? Bom, nós falamos que deu o quê? A partir da colocação, da inclusão no calendário escolar, nas disciplinas escolares do Guarani. E aí, essa linguagem que era utilizada há muito tempo, utilizada por algumas minorias, utilizada pelos antepassados, né, passou a se encorpar e fazer parte e ser utilizada de uma maneira mais proeminente. Tá? Então, a essa questão, gente, só nos resta analisar a letra A, por exemplo. Daria falta de continuidade no ensino? Não. Preconceito existente contra a língua guarani, principalmente nas escolas, foi inserido na escola, né? Então, não poderia afirmar que é preconceito. Letra C. Esperança acumulada na reforma educativa e na educação média? Não, na verdade, foi proposto a partir de uma reforma educativa, né? A inclusão e permanência do ensino guarani nas escolas? Sim, a letra D, né, a nossa opção correta. E a letra E, continuismo do ensino do castelhano nos centros urbanos? Não, na verdade ele continua sendo ensinado o bilinguismo, mas também é acrescido a esse ensino o ensino do Guarani. E aí vamos prosseguimento à nossa correção de exercício da Mano da Obra, e nós temos aqui algumas alternativas que falam sobre os heterotônicos, né? E aí nós vamos buscar esse conhecimento de heterotônico. Diz assim: marque a alternativa que não apresenta palavra heterotônica da língua portuguesa, em língua portuguesa. Então observe que heterotônicos são tonicidades diferentes em uma ou na outra língua, né? E aqui ele nos dá várias opções, letra A, B, C e D, né? Nós temos aqui têxtil, alguém, anátema, não é isso? É isso mesmo? Anestesia, têxtil, aliás, anestesia, ímpar, míope. Letra B, têxtil, alguém, anátema. Letra C, bigamia, burocracia, marria e fraude na lista favorita. Então nós temos aqui, em português, anestesia, em espanhol eu tenho anestesia, eu tenho ímpar, né? Eu tenho míope em espanhol,
né? Então, nós temos que observar aqui, certo? Anestesia, ímpar e míope. Têxtil, alguém. Anátema, bigamia, burocracia, magia. Fraude, nariz e favorito. Então, em espanhol tem bigamia, burocracia, magia, textil, alguém, anátema, anestesia, ímpar. E eu tenho fraude, nariz e favorito, certo? Então, muda o gênero, mas não muda a tonicidade. Então, para mim, serve, então, a letra D. Próxima questão, quarta questão, em português, dizemos álcool, em espanhol, alcohol. Diga, onde está essa divergência, gente? Onde é que eu posso encontrar essa divergência? A divergência está onde? No sentido, ela está na tonicidade? Eu posso afirmar, no gênero, continua sendo o mesmo gênero, né? No significado também, eu posso dizer que a diferença entre elas está na letra C, em tonicidade. Aí nós temos a quinta questão. Diz assim, leia o cartaz e destaque, né? Destaque a palavra que é uma heterossemântica, e em seguida diga como se pode traduzir em português. E aí, gente, eu vou dizer que nós temos aí em português um vaso, né? Aliás, um copo com tererê, né? Com chá, com mate, né? Limão, água gelada. E em português nós chamamos esse objeto, né? Esse objeto de copo em português, e em espanhol nós dizemos que é um vaso, né? Com V-A-S-O, vaso, né? V em português, V-A-S-O, certo? E é somente para a gente fazer essa observação aí. Seguindo então na página 85, nós temos o exercício, o sexto exercício, que ele fala completar as frases adequadamente com as palavras do quadrado. E aí nós temos palavra basura, exquisito, baço, escoba, pronto, finca, conejo, débil, taza, sitio, enquanto, flaco, cuello, visto, mientras, cepillo e jarrón. Então, nós temos aqui algumas questões que precisam ser completadas, ok? A primeira questão, ele diz assim, necessito um cepillo para o pelo, ou seja, preciso de um pente para eu poder me pentear. Letra B, né? Él tiene ojos rojos. El conejo tiene ojos rojos. O coelho tem olhos vermelhos, né? Letra C diz assim, este hombre es muy flaco, pero es fuerte. Olha lá, este homem, em português, é muito magro, porém é forte. Então observa a palavra flaco, não é o contrário da língua portuguesa de forte, e sim magro, ok? Letra D. He passado minhas vacaciones em uma finca muito bonita. Em português, passei minhas férias, minhas vacaciones, em um sítio. Sítio, não site, tá, gente? Finca, sítio, um local arborizado, tá? Letra E. Tenho que comprar uma escoba para varrer a casa. Observa que eu compro a vassoura, em português, em espanhol eu compro uma escoba, certo? Letra F. Este niño es muy débil, necessita umas vitaminas. Então, débil não é débil mental, mas é uma pessoa fraca, uma pessoa que está desmotivada, uma pessoa que está sem força, entendeu? E vamos lá. He tomado um café exquisito em casa. Eu disse que nós tomamos um café muito gostoso em casa. Exquisito com saboroso, gostoso significa isso, né? Letra H. Me duele el cuello, me he dado torticores, né? Me duele el cuello, me he dado torticores. Coelho não é coelho. Coelho é conejo, lá na letra B. Coelho é o que? Colo, pescoço, tá? Então daí tem me dado torticores, certo? Letra I. Pon el jarrón sobre a mesa. Porque põe o jarro sobre a mesa, né? Recoge la basura que está de pátio. Basura significa em português lixo. Então, tira o lixo, varre, recolhe o lixo que está no pátio.
Letra K. Queres um vaso de água? Vaso, como já foi falado anteriormente, em português significa copo. E letra... E vamos assim, né? Este niño é muito listo e sabe hacer bem a coisa, ou seja, está preparado, está pronto, certo? Olha o tempo, enquanto chegou a polícia, os ladrões se escaparam. Letra E. Camarero, dame uma taça de café com leite, por favor. Taça com sentido em português de xícara, ok? E, mientras eu hago a comida, tu regla a casa. Letra O. Não te preocupes, vengo pronto, estou às ordens, né? Este é o sítio que tu padre, este é o sítio de tu padre em la mesa, certo? Esse sítio com sentido de lugar, ok? Então, nós temos ainda mais a questão 7 e questão 8, né? Para nós resolvermos. E a questão 7 diz assim: marque a frase que não apresenta palavras heterotônicas com relação ao português, né? Palavras heterotônicas, tonicidade diferente do português. E diz assim: não se ama la pátria por seus governantes, sino, mas, né, por sua gente. Então, observa que não há nenhuma diferença da tonicidade aí. Esse cérebro, olha aí, cérebro, já temos aí a letra B como errada. Nós temos a palavra André, né? André. Nós temos Andrés, olha, protótipo do nome de mediocre, e não medíocre, né? Medíocre. Letra D. La demagogia não merece elogios, sino aprovação. Então, para nós aqui, na questão 7, a única que não apresenta palavras com tonicidade diferente em relação ao português é a letra A. E nós temos a 8ª questão. A palavra que diverge do português em tonicidade se chama o que? Heterotônica, heterogenérica, heterográfica ou heterossemântica. Para a gente, só temos uma, né? A heterossemântica. Difere em tonicidade, heterossemântica. Ok? Ficou aqui, encerramos o nosso exercício, tá? Aqui da nossa lição, da 12ª lição, El Coração de América, que falamos sobre o Paraguai. Então, espero que vocês todos tenham podido acompanhar, certo? As nossas aulas. E na próxima lição teremos o Mundo Maia, que é a lição 13. Ok? Então, um abraço a todos e até a próxima.